Encontrei meu marido na nossa sala de estar com a noiva do meu filho apenas algumas horas antes do casamento. Estava prestes a confrontá-lo, mas um movimento no corredor me deteve. Era meu filho, Gabriel. Seu rosto era uma máscara de pedra. Ele olhou para mim e sussurrou: "Mãe, eu já sei, e é pior do que você imagina." Olá, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão me acompanhando. Sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora deixem-me mergulhar vocês nesta história. Na manhã do casamento do meu filho, acordei às 5 da manhã. Não conseguia dormir. Disse a mim mesma que eram apenas nervos, do tipo que qualquer mãe sente num dia tão importante. Sentei aqui mesmo, neste escritório doméstico, encarando planilhas na tela do meu computador. Tenho um pequeno escritório de contabilidade em casa. Nada extravagante, mas ajudou a pagar a faculdade do nosso filho Gabriel e cobrir os extras que o salário do meu marido Rodrigo não conseguia alcançar. Os números na tela estavam embaçados. Minha mente estava em outro lugar completamente. Lá fora o mundo ainda estava escuro e silencioso, mas eu já conseguia imaginar a cena que se desenrolaria no pátio da nossa propriedade em Alphaville, São Paulo, em apenas algumas horas. Cadeiras brancas arranjadas em fileiras perfeitas no gramado. Passei a primavera inteira cuidando do arco que Rodrigo havia construído, cobrindo-o com as roseiras que nutri desde que quando eram pequenos brotos. Verifiquei as luzes de cordão 3 vezes, garantindo que nenhuma única lâmpada estivesse queimada. Tudo tinha que estar perfeito. Nosso filho, nosso Gabriel, merecia um dia perfeito. 25 anos de casamento com Rodrigo, 23 anos criando Gabriel. Dediquei minha vida inteira a esta família. Eu era a mão firme, a planejadora, aquela que lembrava das consultas no dentista e aniversários e garantia que as contas fossem pagas em dia. Rodrigo era o charmoso, a alma da festa, aquele que todos amavam. Eu era a base em que ele se apoiava, e por muito tempo isso foi suficiente para mim. Mas ultimamente algo parecia estranho. Uma distância silenciosa havia se instalado entre nós. Estava na forma como ele parava de falar quando eu entrava numa sala, na forma como seu celular estava sempre virado para longe de mim. Quando perguntava se algo estava errado, ele simplesmente ria da situação. Só trabalho, querida. Uma grande promoção em jogo. Escolhi acreditar nele. O que mais eu poderia fazer? Você não joga 25 anos de história pela borda por causa de um pressentimento. O clique da porta do escritório me trouxe de volta ao presente. Era Gabriel parado ali, de pijama, uma caneca de café na mão. Ele parecia exausto, com olheiras escuras. Na idade dele, ele tinha minha natureza prática, mas as características bonitas do pai. "Mãe, você está acordada há horas", disse ele. "O casamento só é às 16 horas. "Só quero que tudo seja perfeito para o meu menino", disse, tentando um sorriso alegre enquanto fechava meu laptop. "Seu pai está dormindo?" "Ele saiu cedo", disse Gabriel com uma nota estranha na voz. Ele se aproximou e sentou na beirada da minha mesa, parecendo de repente muito mais jovem. Disse algo sobre pegar um presente para os pais da Isabela, os Fernandes. Franzi a testa. Essa era a novidade para mim? "Mãe", disse ele, hesitando. "Posso te perguntar uma coisa?" Virei minha cadeira para encará-lo. Sob a luz dura da minha luminária de mesa, sua preocupação era evidente. "O que está na sua mente, querido?" Ele respirou fundo. "Você acha que a Isabela realmente me ama?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Isabela, sua noiva, ambiciosa, linda, uma jovem arquiteta de uma família rica e influente de longa data. Na superfície, ela era tudo o que sempre quisemos para Gabriel. Mas eu tinha minhas próprias dúvidas. Tinha visto como os olhos dela às vezes se desviavam quando Gabriel falava de suas paixões, como ela checava o celular durante jantares familiares. Quando perguntava se algo estava errado, ela simplesmente ria da situação. "Só trabalho, querida. Uma grande promoção em jogo." Escolhi acreditar nele. O que mais eu poderia fazer? Você não joga 25 anos de história pela borda por causa de um pressentimento. "Mãe", disse ele com a voz quebrando. Finalmente olhou para mim.
seus olhos cheios de uma dor que me aterrorizou. Eu acho que ela está apaixonada por outra pessoa. Congelei. O sangue virou gelo. O que te faz dizer isso? Pequenas coisas, sussurrou. A forma como ela se ilumina quando papai liga, como ela sempre pergunta por ele primeiro quando vem aqui. Ontem os vi no jardim, só conversando. E a forma como ele olhava para ela não era como um sogro deveria olhar para a noiva do filho. Senti um rubor subir pelo meu pescoço. Forcei minha voz a permanecer firme. Gabriel, essa é uma acusação muito séria. Eu sei, e espero estar errado. Deus, eu espero estar errado. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu de novo. Era Rodrigo. Ele já estava vestido em uma camisa impecável e panças sociais, parecendo irrepreensível como sempre. Bem, vejam só minhas duas pessoas favoritas, exclamou, seu sorriso não chegando completamente aos olhos. Parecia surpreso em ver Gabriel ali. Grande dia, filho, você deveria estar se arrumando. Voltou sua atenção para mim. E você, Simone, vai se esgotar. Isabela acabou de ligar. Ela vem por volta das 10 para discutir alguns detalhes de última hora do arranjo das tábuas. Observei a expressão de Gabriel se apertar. Que detalhes? Perguntou. Ah, você sabe. Só garantindo que os pais dela não sentem perto do seu tio Jaime depois daquela discussão política no Natal passado, Rodrigo disse com um gesto desdenhoso. Você sabe como a família dela é especial. Devemos discutir isso em particular por causa da política e tudo mais. Claro, Gabriel disse, sua voz monótona. Não podemos ter as pessoas erradas sentadas juntas. A tensão na sala era tão densa que você poderia cortá-la com uma faca. Observei meu marido e meu filho e soube no fundo da minha alma que Gabriel não estava errado. Algo estava terrível, horrivelmente errado. Depois que Rodrigo e Gabriel saíram do meu escritório, um pavor frio me dominou. Deveria ter uma ligação final com o buffet às 10h30, uma ligação que vinha planejando há semanas. Peguei o telefone, minha mão tremendo ligeiramente, e liguei para eles. Disse que tinha uma emergência familiar e precisava remarcar. Era mentira. A verdade era que havia liberado toda a manhã. Não conseguia me esquecer das palavras de Gabriel, nem da sensação nauseante que a falsa alegria de Rodrigo havia provocado. Algo estava acontecendo na minha casa hoje, e pela primeira vez em 25 anos eu pretendia descobrir o que era. Passei as próximas 2 horas fingindo estar ocupada. Arrumei a cozinha, que já estava impecável, reorganizei os arranjos florais na mesa da sala de jantar. Cada som me fazia pular. Cada carro que passava fazia o meu coração martelar contra as costelas. Me sentia como uma atriz numa peça representando o papel da mãe feliz do noivo, enquanto por dentro me contorcia de ansiedade. Exatamente às 10 horas, um BMW branco elegante entrou na nossa garagem, o carro da Isabela. Observei da janela da cozinha enquanto ela saía. Mesmo com jeans simples e uma blusa, parecia que pertencia à capa de uma revista. Caminhou até a porta da frente com a confiança natural de alguém que sabe que pertence ali. Meu coração estava batendo tão alto que consegui ouvir nos meus ouvidos. Saí pela porta dos fundos e contornei a casa agachando-me baixo atrás dos grandes arbustos de hortênsias que cercavam as janelas da nossa sala de jantar. Me sentia ridícula, como uma espiã na minha própria casa, mas a necessidade de saber, a necessidade de confirmar meus medos ou dissipá-los era avassaladora. Através da grande janela panorâmica, conseguia vê-los. Rodrigo a havia deixado entrar e estavam parados perto da lareira, um local onde tirávamos nossas fotos de família todo Natal. Ele estava servindo uma bebida para ela. Não conseguia ouvir suas palavras, mas a linguagem corporal dizia tudo. Eles ficaram perto demais. A mão dela descansava baixo nas costas dele. Era um gesto casual que poderia ser explicado facilmente, mas permaneceu ali por um segundo longo demais. Cerrei as mãos em punhos, minhas unhas cravando nas palmas. 25 anos havíamos construído uma vida nesta casa. Havíamos lido histórias para Gabriel naquele mesmo sofá. Havíamos hospedado inúmeras festas familiares naquela sala. E agora,
Meu marido estava ali acariciando outra mulher, a noiva do meu filho, no dia do casamento do nosso filho. Estava prestes a me levantar para irromper como uma fúria e confrontá-los ali mesmo. Não me importava com a cena, não me importava com o casamento, só me importava com a traição ardente que estava testemunhando. Mas então notei movimento no corredor de cima, uma sombra no reflexo do vidro. Olhei mais de perto. Era Gabriel. Ele estava parado no topo das escadas, escondido nas sombras, observando-os também. A visão dele, tão imóvel e quebrado, me paralisou. Esta não era apenas minha dor, era dele. Lá embaixo as coisas haviam escalado. A mão da Isabela estava agora no peito de Rodrigo. Ela se inclinou para ele, cabeça inclinada para trás, um sorriso brincando nos lábios. Ela disse algo e ele riu. Era um som que não ouvia dele há anos, leve, genuíno, feliz, da forma como ele costumava rir comigo quando éramos jovens e tudo parecia possível. Naquele momento, vi meu marido se transformar em alguém que não reconhecia, alguém vivo de uma forma que não havia sido comigo, por muito, muito tempo. Então suas mãos estavam no cabelo dela, e eles estavam se beijando. Não era um beijo rápido, era um beijo profundo, apaixonado, do tipo que se vê em filmes. Minha visão ficou vermelha. Um ruado encheu meus ouvidos. Dei um passo em direção à casa, pronta para arrancar a porta das dobradiças, pronta para gritar até meus pulmões cederem. E então, uma mão agarrou meu braço. Me virei, meu coração saltando para a garganta. Era Gabriel. Ele havia saído silenciosamente da casa e vindo me encontrar. Seu rosto estava pálido, acinzentado, mas seus olhos ardiam com uma determinação fria e dura que nunca havia visto antes. Mãe, não, sussurrou sua voz tensa. Ainda não, Gabriel, esta é... Engasguei nas palavras. Não conseguia nem dizer. Eu sei o que é, disse. Sua voz estava firme, embora eu pudesse ver suas mãos tremendo. Mãe, eu sei disso há semanas. Semanas. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Encarei meu filho, o menino que eu criei, que agora me olhava com os olhos de um homem que havia visto demais. Ainda estávamos agachados atrás das hortênsias. As belas flores das quais tinha tanto orgulho agora serviam de esconderijo para a destruição da nossa família. Dentro da casa, meu marido e a noiva do meu filho haviam se movido da lareira para o sofá. Não conseguia suportar olhar. Não queria acreditar no começo, Gabriel disse, sua voz baixa e urgente. Continuei fazendo desculpas para eles. Ele está apenas sendo gentil. Ela está apenas nervosa sobre se juntar à família. Mas continuava acontecendo, os olhares demorados, as conversas privadas, a forma como ela se iluminava sempre que ele estava por perto. Ele se corrigiu. O deslize, um lembrete doloroso de uma vida que não existia mais. Ela deveria estar ganhando uma nova figura materna, não uma rival. Por que não me contou? Perguntei, minha voz tremendo com uma mistura de choque e uma estranha raiva protetiva. Você não deveria ter que carregar isso sozinho. Porque eu precisava de provas, disse, maxilar cerrado. E porque... Ele me olhou, seus olhos muito mais velhos que seus 23 anos. Queria dar corda suficiente para eles se enforcarem. Ele puxou o celular. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tocava a tela. Contratei alguém, confessou. O quê? O que você fez? Não sou idiota, mãe. Depois que os vi almoçando juntos há um mês, um almoço que papai me disse que era uma reunião de negócios e ela me disse que era uma tarde de compras com as amigas, soube que não estava louco. Precisava saber a verdade. Ele me entregou o telefone. Contratei um detetive. Minha respiração falhou. Um detetive? Gabriel, o dinheiro... Não se preocupe com o dinheiro, valeu cada centavo. A primeira foto na tela mostrava Rodrigo e Isabela entrando no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O carimbo de tempo indicava que foi 3 semanas atrás, numa terça-feira à tarde, quando Rodrigo, supostamente, estava numa conferência regional de vendas. A segunda foto os mostrava saindo juntos 2 horas depois, parecendo agitados e desalinhados. São 17 ocasiões diferentes, Gabriel disse calmamente enquanto eu navegava por uma galeria de traição.
fotos deles em restaurantes mal iluminados pela cidade, fotos deles pressionados contra o carro de Rodrigo num estacionamento privado, fotos deles rindo, de mãos dadas, vivendo uma vida completamente diferente pelas nossas costas. Me senti enjoada. A magnitude pura do engano era de tirar o fôlego. Isso não era um erro de uma vez, era um caso calculado e de longo prazo. Me levantei novamente. Uma nova onda de raiva me dominou. Vamos parar isso, disse minha voz como aço. Agora mesmo. Não. A voz de Gabriel era afiada, me fazendo agachar novamente. Mãe, confie em mim. Tenho um plano. Um plano, Gabriel? Isso é insano. Nós não podemos simplesmente deixar o casamento? Absolutamente podemos, ele interrompeu, sua voz soando com uma autoridade que nunca havia ouvido dele antes. Mãe, pense nisso. Se os confrontarmos agora, o que acontece? Eles vão negar, vão distorcer. Papai vai dizer que você está sendo histérica, que está mal entendendo as coisas. Isabela vai chorar e se fazer de vítima. Eles vão jogar tudo de volta para nós. Ele estava certo. Já conseguia ouvir a voz suave e apaziguadora de Rodrigo. Simone, você está exagerando. Ela é uma jovem mulher nervosa e eu estava apenas oferecendo conselhos paternais. Então, o que você sugere? Sussurrei. Minha raiva dando lugar a uma clareza fria e aterrorizante. O sorriso de Gabriel era algo arrepiante e desconhecido. Humilhação pública, destruição total e absoluta de suas reputações, consequências legais. Não apenas terminamos isso, mãe, garantimos que nunca mais possam fazer isso com ninguém. Olhei para o meu filho. Quando ele se tornou tão calculista, tão implacável? Então, olhei de volta pela janela. Vi meu marido, o homem que eu amara e transitara por um quarto de século, começar a desbotoar a blusa de Isabela no sofá onde havíamos construído nossa família. E naquele momento, sabia que a mulher que eu costumava ser, a esposa compreensiva e perdoadora, havia morrido. Ela morreu ali mesmo na terra atrás das flores que havia plantado tão meticulosamente. Me conte o plano, disse. Aquela noite foi uma das mais estranhas da minha vida. Rodrigo chegou em casa agindo como se nada tivesse acontecido, perguntando sobre os arranjos finais do buffet. Isabela tinha saído horas antes e ele era a imagem do marido amoroso e pai orgulhoso. Falou sobre o seu discurso para a recepção, sobre como estava orgulhoso de Gabriel. A hipocrisia era tão densa que mal conseguia respirar. Apenas acenei e sorri, uma casca vazia de mim mesma, enquanto por dentro gritava. Depois que Rodrigo foi dormir, Gabriel e eu nos encontramos no meu escritório doméstico. A porta estava trancada, as persianas fechadas. Parecia uma sala de guerra. E de muitas formas era. Na minha mesa, havia o começo de um arquivo de evidências que faria um promotor chorar de alegria. Me conte sobre aquele detetive, disse estudando uma foto de vigilância que me revirava o estômago. O nome dela é Aisha Whitfield. O nome me atingiu como um respingo de água fria. Aisha, minha irmã. Gabriel acenou. Não sabia mais quem chamar. Sabia que ela foi policial por 20 anos antes de se aposentar e abrir sua própria agência de investigação particular. Sabia que era inteligente e seria discreta. Ele pareceu um pouco envergonhado. Também sabia que ela nunca gostou muito do papai. Soltei uma risada curta e afiada, que parecia mais um soluço. Minha irmãzinha Aisha. Éramos próximas, mas não havia contado a ela sobre a distância crescente com Rodrigo. Havia sido por Prodina, envergonhada demais para admitir que meu casamento poderia estar falhando. Vou ligar para ela, disse, minha voz grossa de emoção. Aisha atendeu no segundo toque. Simone, já passa da meia-noite. Tá tudo bem? Não, Aisha, nada tá bem. E então a represa se barramou. Contei tudo a ela. O que Gabriel suspeitava, o que havíamos testemunhado naquela manhã, as fotos. Chorei soluços feios e sufocados pela primeira vez em todo o dia. Ela escutou pacientemente, sua voz calma e firme do outro lado da linha. Não havia choque ou surpresa, apenas uma aceitação sombria. Não estou surpresa, Simone, disse calmamente quando terminei.
Vi a forma como ele olhava para aquela garota. Estava esperando estar errada. Gabriel me contou sobre as fotos, disse, enxugando os olhos. O que mais você tem? Mais do que você provavelmente quer saber. Sua voz se tornou profissional. Tenho rastreado os movimentos deles há 3 semanas. Eles se encontram 2 vezes por semana como um relógio no Copacabana Palace. Eles sempre pagam em dinheiro. Comem em restaurantes chiques onde nunca te levaria. Semana passada, ele a levou a Cartier. Senti aquela onda de raiva novamente. Nosso dinheiro, o dinheiro que gerenciava tão cuidadosamente, o dinheiro que deveria ser para nossa aposentadoria, para nosso futuro. E Simone, a voz da Aisha estava suave. Há mais agora, algo maior. Tenho investigado as finanças de Rodrigo, tentando descobrir de onde vem todo esse dinheiro para os quartos de hotel e presentes. Ele foi descuidado. O que você descobriu? Perguntei, temendo a resposta. Houve uma longa pausa na linha. Não é apenas Isabela, disse, voz pesada. Não é a primeira vez. Encontrei uma série de pagamentos mensais regulares voltando 15 anos, sempre para a mesma pessoa, uma mulher chamada Nicole Jenkins. O nome não significava nada para mim. Quem é ela? Fiz algumas investigações. Ela era uma associada júnior na antiga firma dele quando Gabriel era criança. Saiu abruptamente, cerca de 15 anos atrás. Os pagamentos começaram alguns meses depois que ela saiu. Aisha respirou fundo. Simone, ela tem uma filha, uma garota de 15 anos, chamada Zoe. Fiz uma verificação de antecedentes. O pai não está listado na certidão de nascimento, mas apostaria a minha licença que Rodrigo é o pai dela. O telefone parecia pesado na minha mão. Não conseguia respirar. Uma filha, uma criança completamente diferente. 15 anos de mentiras, 15 anos de uma vida dupla, as viagens secretas, as despesas inexplicáveis, o distanciamento emocional, tudo se encaixou numa clareza horrível. Preciso ter certeza, Aisha, sussurrei. Eu sei, disse. Vou cuidar disso, mas Simone, você tem que estar preparada. Quando isso explodir, vai ser uma bomba nuclear. Eu sei, disse, minha voz fria e dura. É exatamente com isso que estamos contando. As 24 horas que antecederam o casamento foram um borrão de engano calculado. Me movi pelas preparações como um fantasma, meu corpo no piloto automático enquanto minha mente corria. Sorri para parentes, aprovei os arranjos finais das mesas com a organizadora do casamento. Até ajudei Rodrigo com a gravata, meus dedos roçando o tecido de seda enquanto imaginava apertá-la ao redor do pescoço dele. Cada interação era uma performance, cada palavra educada uma mentira. Aisha trabalhou rápido. Ela era profissional e agora isso era pessoal. Disse-me que tinha um contato num laboratório particular. É arriscado, Simone, mas se conseguirmos uma amostra limpa de DNA de Rodrigo, podemos fazer uma comparação preliminar, não legal, com uma amostra da garota. Naquela noite, depois que Rodrigo adormeceu, roncando suavemente ao meu lado na cama que dividíramos por 1/4 de século, eu saí silenciosamente do quarto. Meu coração batia forte com cada rangido da tábua do chão. Fui ao banheiro e peguei sua escova de dentes do suporte. Minha mão tremeu tanto que quase a derrubei. Parecia a violação ultimata. Mas o que era isso comparado às violações que ele cometeu contra mim, contra nossa família? Cuidadosamente aguardei num saco plástico e deixei na caixa de correio para Aisha coletar antes do amanhecer. No dia seguinte, enquanto a casa fervilhava com a energia caótica de floristas e fotógrafos, Aisha ligou. Tenho mais sobre o dinheiro, disse, sua voz sombria. É pior do que pensávamos. Nos encontramos no meu carro, estacionado na rua, longe da casa, o único lugar que me sentia segura para conversar. Ele abriu um laptop e o virou para mim. Na tela havia uma planilha, uma vertiginosa série de números e datas.
Fiz uma análise completa das suas contas conjuntas, seus fundos de aposentadoria, tudo, disse, apontando para uma coluna destacada. Olha o padrão. Por anos, Rodrigo tem feito saques regulares em dinheiro, pequenas quantias, 500 aqui, 700 ali, sempre mais de R$ 1.000 por vez, sempre de agências diferentes. Pensei que era para seu hobby, disse, atônita. Ele sempre me disse que estava investindo em coinhas raras, algo que exigia transações em dinheiro. Mais uma mentira. Seu hobby se chamava Isabela, Aisha disse secamente. O dinheiro para os quartos de hotel, os jantares caros, os presentes, aquele colar de Cartier, ele pagou metade em dinheiro, mas essa não é a pior parte. Ela clicou em outra aba. Ele tem feito empréstimos contra seu plano de pensão. Encarei a tela. Lá estava, em preto e branco, uma série de empréstimos feitos contra a conta de aposentadoria para a qual havia contribuído tão diligentemente do meu pequeno negócio. A conta que deveria ser a nossa rede de segurança, a nossa segurança para a velhice. Ele havia drenado quase R$ 300 mil nos últimos 18 meses. Como? Sussurrei. Ele precisaria da minha assinatura. Ele falsificou, Aisha disse calmamente. Comparei a assinatura nos documentos do empréstimo com sua assinatura nas declarações de imposto. É uma boa falsificação, mas não é sua. Uma onda de náusea me atingiu. Isso estava além do engano. Isso era roubo. Ele não estava apenas partindo meu coração. Estava sistematicamente desmontando nosso futuro pedaço por pedaço para financiar seu caso sórdido. Estava me roubando do fundo universitário que havíamos construído, da vida que deveríamos compartilhar. Estava apostando com todo o meu futuro. E Isabela? Perguntei, minha voz mal audível. Ela não é uma vítima inocente, Aisha disse, seu olhar duro. Vou chegar nela, mas primeiro a outra coisa. Ela hesitou. Então me entregou um grande envelope Manila. Os resultados preliminares do DNA chegaram esta manhã. Minhas mãos começaram a tremer quando o abri. Escaneei a página. O jargão científico se embaçou até encontrar a conclusão no final da página. Probabilidade de paternidade 99,9999%. Encarei as palavras até estarem gravadas na minha memória. Zoe Jenkins era filha de Rodrigo. 15 anos. 15 anos de amá-lo, confiar nele, construir uma vida com ele, enquanto ele tinha outra filha, outra família escondida nas sombras. Apoiei minha cabeça no volante, o couro frio contra minha testa quente. Não chorei. Estava além das lágrimas. Uma calma estranha e aterrorizante me dominou. A dor ainda estava lá, uma ferida massiva e aberta no meu peito. Mas agora estava acompanhada de algo mais. Uma resolução fria e dura. Ele não ia apenas perder sua esposa, ia perder tudo. Sentada no carro com minha irmã, aquele pedaço frágil de papel na minha mão pesava mais que uma lápide. Era o atestado de óbito do meu casamento, da vida que pensava ter. Uma filha de 15 anos. As palavras ecoavam no carro silencioso. Como? Como você encontrou? Finalmente consegui perguntar, minha voz soando distante e estranha aos meus próprios ouvidos. A expressão de Aisha era uma mistura de pena e determinação profissional. Começou com os pagamentos. Uma vez que tive o nome de Nicole Jenkins, não foi difícil localizá-la. Ela mora a apenas 2 cidades daqui, Simone, cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros! Por 15 anos ele havia vivido uma vida secreta a uma curta distância de carro. Quantas vezes havia me dito que estava trabalhando até tarde? Quantos jantares de negócios havia comparecido? Quantas viagens de golfe de fim de semana havia feito? Minha mente girou enquanto mentalmente revisava anos de desculpas e mentiras, cada uma agora assumindo um novo significado sinistro. Passei pela casa ontem de manhã, Aisha continuou, sua voz suave. Me passei por uma pesquisadora de mercado. Nicole abriu a porta e depois dela vi a garota, Zoe. Simone, ela é a cara dele. Os mesmos olhos escuros e inteligentes que me atraíram para ele todos aqueles anos atrás. O mesmo sorriso. É inconfundível. Imaginei isso. Uma adolescente inocente em tudo isso que se parecia exatamente com meu marido. Uma irmã que meu filho nunca soube que tinha. O pensamento era tão surreal, tão monstruoso que não conseguia processar completamente.
Minha família não estava apenas quebrada, era uma fraude, uma mentira cuidadosamente construída que eu inconscientemente ajudava a manter por mais da metade da minha vida. A mãe, Nicole, sabe sobre mim, sobre Gabriel? Não posso dizer com certeza, Aisha admitiu, mas pela forma como vive, uma casa bonita num bom distrito escolar, mas nenhuma carreira vistosa, é claro que Rodrigo é a sua principal fonte de apoio financeiro. Ela tem todo um motivo para manter as coisas quietas. Ele não estava apenas pagando pensão alimentícia, Simone, estava financiando toda a vida dela. Com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, o meu dinheiro de consultoria, o nosso dinheiro de poupança, o dinheiro que ele roubou da nossa aposentadoria. A traição era tão profunda, tão em camadas, me sentia como se estivesse afogando. Era um saque sistemático do trabalho da minha vida, da minha confiança e do meu futuro. Entreguei o relatório de DNA de volta para Aisha. Coloque com o resto das evidências, disse. Minha voz, despojada de emoção, estava entorpecida. O choque era tão profundo que havia causado um curto-circuito na minha capacidade de sentir qualquer coisa além de um vazio frio e pesado. Pensei naquela garota, Zoe. Que tipo de homem diz à filha que não pode reconhecê-la? Que tipo de homem cria um filho na luz enquanto mantém outra criança escondida nas sombras? A crueldade, não só para mim e Gabriel, mas para essa garota inocente, era assombrosa. E quanto a Isabela? Perguntei, precisando mudar meu foco para me agarrar a um alvo para a raiva que estava começando a derreter o gelo nas minhas veias. Você disse que havia mais sobre ela. Aisha acenou, sua expressão endurecendo novamente. Certo. Isabela, vamos falar sobre a noiva. Ela não está apenas dormindo com seu marido. Tem desviado fundos do seu escritório de advocacia. As palavras levaram um momento para se registrar. Ela é sócia júnior numa firma prestigiosa do centro? Aisha explicou, exibindo documentos que pareciam relatórios financeiros internos. Tem inflado relatórios de despesas, criando faturas falsas para consultores inexistentes e canalizando o dinheiro para uma conta bancária privada. Não são grandes quantias de cada vez, mas é constante. No último ano, ela roubou mais de R$1 milhão. R$1 milhão? E posso rastrear parte desse dinheiro diretamente para presentes para o Rodrigo. Aisha me mostrou uma transferência bancária, seguida de um extrato de cartão de crédito que mostrava a compra de um relógio de R$5.000. Ela estava roubando de seus sócios para comprar presentes para o seu amante, que estava roubando de sua esposa para comprar presentes para ela. É o círculo mais perfeitamente nojento de engano que já vi. Então Isabela não era apenas uma destruidora de lares. Era uma criminosa, uma ladra, e estava prestes a se casar com o meu filho, trazendo sua corrupção e mentiras para o coração do que restava da minha família. O entorpecimento no meu peito desapareceu, substituído por uma fúria branca e quente. Isso não era mais apenas sobre um coração partido, era sobre proteger o meu filho, era sobre justiça, era sobre garantir que essas duas pessoas enfrentassem as consequências por cada mentira, cada real, cada promessa quebrada. Certo, disse, olhando minha irmã nos olhos. Vamos repassar o plano do casamento. Vamos repassar mais uma vez. Quero que seja perfeito. O conhecimento do desvio de dinheiro de Isabela adicionou uma camada sombria e criminosa à traição já impressionante. Mudou tudo. Isso não era mais apenas um drama doméstico confuso e de coração partido. Era uma conspiração de fraude e roubo perpetrada pelas duas pessoas que deveriam ter sido mais próximas de nós. Como conseguiu tudo isso? Perguntei a Aisha, olhando para os documentos financeiros condenatórios na tela do laptop. Ainda estávamos no meu carro, o ar espesso com o cheiro de conspiração e café velho. A Isabela não é tão inteligente quanto pensa, Aisha disse com satisfação sombria. Ficou descuidada. E tenho amigos na força policial que estavam dispostos a puxar alguns fios quando ouviram a história. Um colega meu da unidade de crimes econômicos deu uma olhada nesses padrões e soube exatamente o que estava vendo. Ela apontou para a tela. Estava movendo o dinheiro através de uma empresa de fachada que montou usando o nome de solteira da mãe. Foi amador. Pensei nos pais de Isabela, os Fernandes. Eram pilares da comunidade. Seu pai era juiz federal respeitado.
Sua mãe estava no conselho de 3 organizações de caridade diferentes. Eles se moviam em círculos onde reputação era tudo. Acreditavam que sua filha era uma estrela brilhante em ascensão, casando numa família boa e estável. Não faziam ideia de que a sua garota de ouro era uma ladra e a família estável com que estava se casando era um castelo de cartas construído sobre mentiras. A humilhação pública ia destruí-los também. Por um instante fugaz, senti uma pontada de pena por eles. Eram danos colaterais inocentes, mas esse sentimento foi rapidamente extinto pelo fogo da minha própria traição. Certo, disse. Usando o nosso dinheiro de aposentadoria para comprar presentes para a amante? E Isabela estava roubando da firma dela para comprar presentes para o meu marido, sua amante, que também é o seu futuro sogro. Balancei a cabeça em descrença. Isso é coisa de filme. Fica melhor, Aisha disse, uma torção amarga nos lábios. Parte do dinheiro que Rodrigo tirou do seu plano de pensão, ele investiu num negócio imobiliário certo que a Isabela recomendou para ele. Deixe-me adivinhar, disse, minha voz pingando sarcasmo. O negócio deu errado. O negócio nunca existiu, Aisha confirmou. O dinheiro foi direto para aquela conta secreta dela. Ela estava roubando dele também. Ele estava tão cego pelo próprio ego e paixão que nunca nem viu. Tive que rir. Era um som amargo e sem alegria. Meu marido brilhante e charmoso, o homem que sempre pensou ser a pessoa mais inteligente da sala, estava sendo enganado por uma desviadora de 20 e poucos anos. Era quase poético. Passamos mais 1 hora repassando as evidências que a Aisha havia coletado. Ela tinha tudo: extratos bancários, fotos de vigilância, recibos de hotéis pagos em dinheiro, documentos de empréstimo falsificados e agora um arquivo criminal sobre as atividades de Isabela que estava pronto para ser entregue ao promotor. E, claro, o relatório de DNA, a prova irrefutável que cimentava 15 anos de engano. Olhei para o arquivo. As abas organizadas e páginas que representavam a demolição completa da minha vida. 25 anos de casamento reduzidos a uma pilha de documentos incriminatórios no banco do passageiro do meu carro. De repente, uma onda de exaustão me dominou tão profunda que parecia um peso físico pressionando meu peito. Aisha, conseguimos fazer isso, sussurrei. Conseguimos realmente nos levantar na frente de 300 pessoas e fazer isso com nossa família. Aisha estendeu a mão e colocou no meu braço. Seu aperto era firme, tranquilizador. Simone, me escute, disse, sua voz séria. Que outra opção você tem? Se confrontá-los em particular, eles vão mentir, vão manipular você, vão virar Gabriel contra você, vão negar até você começar a pensar que é a louca. Vi isso 100 vezes. Ela estava certa. Eu sabia que estava certa. Rodrigo era um mestre da manipulação. Podia se safar de qualquer coisa com charme. Dessa forma, ela continuou, não há escapatória, não há espaço para mentiras. Há apenas a verdade apresentada na frente de todos que tentaram impressionar. Isso não é apenas sobre vingança, Simone, é sobre consequências. Isabela tem que enfrentar tempo de prisão. Rodrigo tem que ser responsabilizado, não apenas pela traição financeira, mas pela fraude financeira que ele cometeu contra você. Esta é a única forma de garantir que as mentiras parem para sempre. Respirei fundo, o ar viciado do carro enchendo meus pulmões. Pensei em Gabriel, seu rosto pálido e determinado. Pensei em Zoe, a filha que nunca soube que existia. Pensei nos 25 anos que havia dado para um homem que mentia para mim desde o começo. Você está certa, disse, minha voz clara e firme novamente. É a única forma. Liguei o carro. Vamos, temos um casamento para preparar. As últimas horas antes do casamento foram as mais surreais da minha vida. Voltei para casa e retomei meu papel como a mãe calma e feliz do noivo. Senti uma estranha sensação de desapego, como se estivesse assistindo a um filme da minha própria vida. Vi-me a mim mesma rindo com minhas cunhadas, elogiando o vestido da minha cunhada e assegurando ao buffet que tudo parecia maravilhoso. Por dentro, era uma bobina de tensão e luto,
mas por fora, a imagem do orgulho maternal. Rodrigo estava em seu elemento, socializando com os primeiros convidados que chegavam, aceitando parabéns com um sorriso largo e confiante. Me puxou à parte em certo momento, seu braço ao redor da minha cintura. "Você tá linda, Simone", disse, sua voz um murmúrio baixo no meu ouvido. "Não é um dia perfeito?" Olhei nos olhos dele, os olhos do homem que eu amava por mais da metade da minha vida, e não senti nada além de um vazio frio e desolado. Sorri para ele. Dia perfeito. Meu filho Gabriel era um espelho da minha compostura forçada. Cumprimentou seus amigos, posou para fatos com os padrinhos e representou seu papel perfeitamente. Mas toda vez que seus olhos encontravam os meus através do gramado lotado, podia ver a mesma determinação de aço refletida ali. Estávamos nisso juntos. Éramos soldados, esperando o sinal para atacar. O plano era simples, e Aisha havia ressaiado conosco até soubéssemos de cor. Ela tinha chegado antes, disfarçada como membro da equipe do buffet. Seu equipamento de audiovisual profissional estava escondido à vista de todos. Ela tinha conectado o notebook dela à grande tela de projeção que havíamos alugado supostamente para uma apresentação sentimental de fotos de bebê do Gabriel. Ninguém suspeitava nada. Ela tinha um pequeno controle remoto no bolso. Quando chegasse a hora, tudo o que ela tinha que fazer era apertar um botão. Eu tinha meu próprio papel a desempenhar. Havia preparado os papéis do divórcio com o meu advogado uma semana antes. Um fato que havia mantido em segredo, até mesmo de Gabriel. Estavam assinados e autenticados num envelope lacrado na minha bolsa. Também tinha um pendrive com cópias de cada peça de evidência que Aisha havia reunido. De uma forma ou de outra, meu casamento terminaria oficialmente hoje. Não havia volta. Não estava apenas planejando um confronto, estava planejando o primeiro dia do resto da minha vida. Às 16h05, tomei meu lugar na primeira fileira. O quarteto de cordas começou a tocar e o cortejo nupcial fez sua entrada. Rodrigo se sentou ao meu lado, apertando minha mão com o que parecia ser afeição genuína. Senti um tremor de repulsa, mas me forcei a não puxar a mão. Isabela apareceu no final do corredor, uma visão em renda branca. Parecia radiante, linda e totalmente fraudulenta. Sorriu para a multidão. Então seus olhos encontraram Rodrigo na primeira fileira. Por uma fração de segundo, um olhar passou entre eles. Um olhar de segredos compartilhados, de conspiração triunfante. Pensaram que haviam vencido. Pensaram que estavam a apenas minutos de cimentar seu futuro perfeito e enganoso. Gabriel ficou no altar, seu rosto uma máscara ilegível. Quando Isabela se juntou a ele, ele pegou sua mão. Sua expressão nunca vacilou. Olhou para a multidão, seus olhos escaneando os rostos até pousarem nos meus. Deu um único aceno, quase imperceptível. Era hora. O oficiante começou a cerimônia com as palavras usuais sobre amor, compromisso e fidelidade. A ironia era tão densa que era quase sufocante. Me perguntei se Rodrigo e Isabela estavam sequer escutando ou se já estavam planejando seu próximo encontro secreto. A cerimônia continuou. Eles trocaram votos que não significavam, promessas que já haviam quebrado 100 vezes. Meu estômago se revirou com cada mentira que saía dos lábios deles. Finalmente, o oficiante chegou ao momento crítico. Sorriu benevolentemente para a multidão. Se alguém aqui tem alguma razão pela qual estes dois não devem ser unidos em santo matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio caiu sobre os 300 convidados. Este era o momento. Meu coração martelava contra as costelas tão forte que pensei que poderia se romper. Podia sentir os olhos de todos em nós. Respirei devagar e deliberadamente. Então, me levantei. No momento em que me levantei, um ar de canto coletivo percorreu os 300 convidados.
O ar que havia sido preenchido com as melodias suaves do quarteto de cordas e a brisa morna da tarde, de repente ficou denso e silencioso. Todas as cabeças no jardim se viraram para mim. Podia sentir a confusão, o choque, a curiosidade como uma força física. Rodrigo, sentado ao meu lado, enrijeceu. Simone, o que você está fazendo? Sibilou. Sua mão agarrando meu árboro. Sente-se, você está fazendo uma cena. Sacudi sua mão como se fosse uma cobra venenosa. Olhei para além dele, meus olhos fixos no meu filho, Gabriel, que estava no altar, seu rosto pálido, mas resoluto. Ele sabia que isso estava vindo. Havíamos planejado. Então olhei para Isabela, que sua sorriso radiante havia congelado numa máscara de horror confuso. Peço desculpas, pessoal, disse, minha voz clara e surpreendentemente firme. Ela se espalhou pelo jardim silencioso. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que o oficiante perguntou se havia alguma razão para que estes dois não fossem unidos em santo matrimônio. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras se assentar. Sim, eu tenho uma razão. Uma onda de murmúrios varreu a multidão. Vi o pai de Isabela, juiz Fernandes, começar a se levantar da sua cadeira, com uma expressão de indignação trovejante no rosto. Senhora Whitefield, qual é o significado disso? O significado, juiz Fernandes, disse, me virando para encará-lo, é que sua filha está prestes a se casar com o meu filho sob falsas pretensões, e acredito que você e todos os outros reunidos aqui hoje merecem saber a verdade. Puxei o pequeno controle remoto da minha bolsa. Era o que Aisha me havia dado. Meu polegar pairou sobre o único botão vermelho. A verdade? Rodrigo gaguejou, seu rosto ficando carmesim. Simone, você perdeu a cabeça. Tá envergonhando nosso filho. Estou, Rodrigo? Perguntei calmamente, voltando meu olhar para ele, minha voz caindo para uma calma gelada. Você é quem envergonhou nosso filho. Você e sua amante. Com isso, apertei o botão. Atrás do altar, a grande tela que deveria mostrar uma apresentação de fotos de bebê de Gabriel ganhou vida. A primeira imagem que apareceu foi uma foto nítida de vigilância de Rodrigo e Isabela trancados naquele beijo apaixonado na nossa sala de estar, aquele que Gabriel e eu havíamos testemunhado apenas no dia anterior. A multidão explodiu. Houve gritos, ofegos, pessoas se levantando para ter uma visão melhor. Vi a mãe de Isabela levar uma mão ao peito, seu rosto acinzentado. Mas isso não é tudo, continuei, minha voz de alguma forma se elevando acima do caos. Vocês veem, isso não foi apenas um erro de uma vez. Isso tem acontecido há meses. A tela mudou. Uma nova foto apareceu. Rodrigo e Isabela entrando no Copacabana Palace. O carimbo de tempo claramente visível. Então outra e outra. Uma colagem de seus encontros secretos, seus almoços clandestinos, suas mentiras expostas para todos verem. Isabela gaguejou, tentando negar, mas sua voz se perdeu no tumulto. Rodrigo estava de pé, gritando: "Isso é falso, são montagens fotográficas, Simone está tendo um colapso nervoso." "Estou, Rodrigo?" Perguntei calmamente. "Então talvez você possa explicar isso." A tela mudou novamente. Dessa vez, exibiu extratos bancários. Meu dedo numa foto em close-up apontou os saques suspeitos em dinheiro, as assinaturas falsificadas nos documentos de empréstimo do plano de pensão. Um recibo de Cartier por um colar de R$ 75 mil piscou na tela, seguido por uma foto de Isabela usando esse mesmo colar na sua despedida de solteira. O barulho da multidão começou a diminuir, substituído por um silêncio atônito e horrorizado. Isso não era mais apenas um escândalo de traição. Era algo mais sombrio. "Meu marido tem sistematicamente roubado das economias de aposentadoria da nossa família para financiar seu caso", anunciei. "Isso, a noiva, a mulher prestes a se casar com o meu filho, também tem estado ocupada." O próximo slide mostrou a evidência do desvio de dinheiro de Isabela da sua firma de advocacia.
As faturas falsas, as transferências bancárias, podia ver seus sócios na quarta fileira, seus rostos mudando de confusão para fúria pura. E então, entreguei o golpe final e devastador. Mas a melhor parte, disse, minha voz se transformando em gelo, o verdadeiro coração do engano que definiu meu casamento é que as mentiras do meu marido não começaram com Isabela. Os resultados do teste de DNA preencheram a tela. As palavras probabilidade de paternidade 99,999% eram exibidas em letras enormes e em negrito. Abaixo havia uma foto de uma garota bonita e sorridente de 15 anos. Esta é Zoe Jenkins, ela é filha de Rodrigo, uma filha que ele manteve escondida de mim e de seu próprio filho por toda a vida dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas encarando a evidência de uma traição tão completa, tão devastadora, que até as fofoqueiras mais experientes ficaram sem palavras. E naquele silêncio perfeito e terrível, assisti o mundo que conhecia por 25 anos queimar até o chão. O silêncio foi quebrado por um único soluço agudo. Veio de Isabela, que cambaleou, seu rosto de um branco fantasmagórico contra o branco puro do seu vestido de noiva. Então ela desabou no chão, numa pilha de renda e sonhos despedaçados. Esse único som quebrou o feitiço. O jardim explodiu. Pessoas estavam gritando, apontando, puxando seus telefones para gravar o desastre. A mãe de Isabela correu em direção à filha caída, enquanto seu pai, o juiz, ficou ali, seu rosto uma máscara de incredulidade e humilhação totais. Rodrigo congelou por um momento, seu rosto um caleidoscópio de raiva, pânico e horror crescente. Estava preso. Não havia mentiras, palavras suaves que o tirassem dessa situação. Seu mundo cuidadosamente construído havia sido pública e irrevogavelmente demolido. Então, fez a única coisa que um covarde poderia fazer. Correu. Disparou, empurrando seu caminho através da multidão atônita, derrubando uma bandeja de taças de champanhe enquanto corria em direção à área de estacionamento. Ele estava literalmente tentando fugir da cena da implosão da sua própria vida. Mas Aisha estava esperando por ele. Minha irmã, ainda em seu uniforme de buffet, saiu de trás de um grande carvalho que fazia fronteira com nossa propriedade. Era uma mulher pequena, mas se movia com a confiança de uma policial experiente. Quando Rodrigo correu, ela estendeu o pé. Foi uma rasteira perfeitamente executada. Rodrigo caiu com força, atingindo o gramado bem cuidado e deslizando por alguns metros em seu terno caro de casamento. Indo para algum lugar, Rodrigo? Aisha perguntou casualmente, caminhando até onde ele estava deitado, ofegante. Nessa altura, Gabriel havia deixado o altar e estava ao meu lado. Colocou um braço firme ao meu redor. Isabela estava de volta aos pés, apoiada por sua mãe soluçando, e apontou um dedo trêmulo para mim. Você planejou isso! Gritou, sua voz aguda de histeria. Você planejou essa coisa toda para arruinar minha vida! Não, Isabela, disse Gabriel, sua voz fria e clara, cortando através de sua histeria. Você arruinou sua própria vida. Você e ele. Ele gesticulou em direção ao pai, que agora estava sendo ajudado por Aisha. Me solte, Rodrigo exigiu, tentando puxar seu braço livre do aperto firme da minha irmã. Não posso fazer isso, Rodrigo, Aisha disse, usando um apelido de infância que o fez estremecer. Veja, sou uma investigadora particular licenciada e tenho razão para acreditar que você cometeu múltiplos crimes, incluindo fraude financeira. Mas não se preocupe, não estamos aqui para falar sobre você agora. Ela olhou por cima do ombro. Meu negócio é com ela. 2 policiais uniformizados estavam caminhando calmamente através da multidão que se abria. Não estavam aqui pela fraude de Rodrigo. Isso seria uma questão civil para o meu advogado lidar. Estavam aqui por Isabela. Isabela Fernandes? Um dos oficiais perguntou, sua voz baixa, mas autoritária. Os olhos de Isabela se arregalaram de terror. Não, sussurrou. Você está presa sob suspeita de desvio de dinheiro e fraude eletrônica, o oficial continuou, enquanto seu parceiro pegou seus braços e gentilmente aplicou as algemas.
O clique das algemas se fechando foi o som mais alto que já havia ouvido. Vi o rosto de Isabela desmoronar quando a realização a atingiu de que isso não era apenas humilhação pública. Isso não era apenas um casamento cancelado. Isso era real. Ia haver consequências legais reais. Sua vida, como a conhecia, havia acabado. Enquanto a polícia levava uma Isabela soluçando, seus pais assistiram em horror atônito. Os fotógrafos que haviam sido contratados para capturar um conto de fadas agora estavam capturando a queda de uma família proeminente, seus flashes estourando implacavelmente. A multidão começou a dispersar. Alguns saíram rapidamente, não querendo fazer parte do desastre. Outros permaneceram, sussurrando em grupos chocados, seus telefones ainda erguidos, gravando tudo. No meio do caos, finalmente senti minha força me deixar. Gabriel me segurou. Acabou, mãe, sussurrou. Finalmente acabou. Olhei ao redor para as ruínas do dia perfeito que havia planejado. Era uma bagunça. Era um pesadelo. Mas pela primeira vez em meses, senti que finalmente podia respirar. Se vocês ainda estão ouvindo, fariam um grande favor e dariam um like neste vídeo e comentariam o número 1 abaixo. Isso me permite saber que me apoiaram e me diz que estão aqui comigo nesta jornada. Seu apoio é um grande encorajamento para mim. Por favor, comentem o número 1 e deixem-me contar o que aconteceu depois. As 3 horas que seguiram a explosão foram um borrão de luzes azuis piscantes, conversas sussurradas e o processo lento e doloroso de desmontar um casamento que nunca foi. A polícia tomou nossos depoimentos. Isabela foi levada numa viatura, seu lindo vestido de noiva parecendo absurdo e trágico no brilho duro do sol poente. Rodrigo, depois de ser questionado e liberado, simplesmente desapareceu. Entrou no carro e foi embora sem uma palavra para mim ou seu filho. E você, mãe? Gabriel perguntou, um rapege do antigo calor retornando aos olhos. Não sei ainda, respondi honestamente. Acho que estou apenas dormente. As próximas semanas foram uma orvalhia dolorosa e confusa. A história, como era esperado, se tornou uma sensação da mídia local. Escândalo no dia do casamento, noiva empresada no altar, pai do noivo implicado em décadas de engano. Nossos nomes e caras estavam em todos os lugares. Parei de atender o telefone, parei de sair de casa a menos que fosse absolutamente necessário. Meu pequeno escritório de contabilidade sofreu. Alguns clientes de longa data silenciosamente levaram seus negócios para outro lugar, desconfortáveis com a notoriedade. No dia seguinte ao casamento, fiz exatamente o que havia planejado. Caminhei até o escritório do meu advogado, a minha bolsa contendo os papéis de divórcio assinados e o pendrive de evidências, e entrei com o pedido de divórcio. Com a montanha de provas que tínhamos, Rodrigo nem tentou lutar. O processo legal foi rápido e brutal. No acordo, fiquei com a casa e uma porção significativa dos seus bens restantes como compensação pela fraude que ele havia cometido contra nossos fundos de reserva. Não foi uma vitória, foi restituição. Isabela, enfrentando evidências esmagadoras, aceitou um acordo judicial. Foi sentenciada a 2 anos numa prisão de segurança mínima e ordenada a pagar de volta cada centavo que havia roubado. A reputação da família foi despedaçada. A queda de Rodrigo foi mais silenciosa, mas não menos completa. Perdeu o emprego, sua reputação e o respeito de todos que conhecia. Se mudou para um pequeno apartamento do outro lado da cidade e, pelo que soube, raramente mostrava o rosto em público. Mas a parte mais complicada das consequências foi Zoe. 2 semanas depois do casamento, recebi uma carta. Era de Nicole Jenkins, mãe de Zoe. Era curta e direta. Ela se desculpou pela dor que seu relacionamento passado com Rodrigo havia causado e disse que sua filha, Zoe, havia descoberto a verdade pelas notícias e queria conhecer Gabriel e eu. Sentei com aquela carta por 3 dias. O que eu deveria fazer? Esta garota era a encarnação viva da maior traição do meu marido. Mas ela também era inocente. Não havia pedido nada disso. Era a irmã do meu filho. Mostrei a carta para Gabriel. Ele leu,
seu rosto sombrio. Quero conhecê-la, disse imediatamente. Ela é minha irmã, mãe. Merece conhecer sua família, ou o que resta dela. Então, fiz a ligação. Concordamos em nos encontrar num lugar neutro. Uma cafeteria tranquila numa cidade no meio do caminho entre as nossas. Estava aterrorizada. Enquanto esperávamos que chegassem, torci o guardanapo nas minhas mãos até virar uma bagunça desfiada. Então elas entraram. Nicole era uma mulher comum, de aparência cansada que parecia carregar o peso de seus segredos na curvatura dos ombros, e atrás dela estava Zoe. No momento em que a vi, minha respiração falhou. Aisha estava certa. Ela tinha os olhos de Rodrigo, os mesmos olhos escuros e inteligentes que me fizeram me apaixonar por ele todos aqueles anos atrás. Parecia assustada e incerta, agarrando um livro contra o peito como um escudo. E naquele momento, olhando para essa garota inocente que era vítima em tudo isso, soube que minha raiva não era com ela, era com ele, sempre ele. Aquele primeiro encontro com Zoe foi constrangedor. Palavras pareciam desajeitadas e inadequadas. Gabriel, abençoe seu coração, fez a maior parte da conversa. Perguntou sobre o ensino médio, sobre o livro que ela estava segurando, sobre sua vida. Não perguntou sobre Rodrigo. Simplesmente a tratou como uma pessoa, como uma irmã que estava conhecendo pela primeira vez. Eu, na maior parte, apenas observava, tentando conciliar a imagem dessa garota tímida e doce com a mentira monumental que ela representava. Lentamente, tentativamente, começamos a construir algo novo. Nos encontramos novamente para café, depois almoço. Gabriel e Zoe começaram a trocar mensagens, descobrindo um amor compartilhado por filmes antigos e comida apimentada. Me peguei ansiosa para vê-la, ouvir sobre sua vida. Ela era brilhante, engraçada e gentil. Era uma alma inocente, presa nos destroços causados por nossos pais. Um ano passou. A vida se estabeleceu num ritmo novo e desconhecido. O divórcio foi finalizado. A tempestade da mídia diminuiu, substituída por escândalos mais novos e frescos. Despejei minha energia em reconstruir meu negócio e, lentamente, meus clientes começaram a voltar. Vendi a grande casa da família com o seu quintal cheio de fantasmas e comprei uma casa menor e mais gerenciável para mim. Era silenciosa, pacífica e era minha. Gabriel, depois de meses de terapia para trabalhar o trauma da traição, estava prosperando. Havia deixado seu emprego corporativo e voltado à escola para seguir sua verdadeira paixão, arquitetura paisagística. Estava desenvolvendo espaços, criando ordem e beleza a partir de terra e pedra, uma metáfora adequada para o que estava fazendo com a sua própria vida. Estava namorando uma jovem adorável, uma bibliotecária gentil e genuína que olhava para ele como se fosse a única pessoa no mundo. E Zoe havia se tornado parte das nossas vidas. Vinha jantar a cada 2 domingos. Ela e Gabriel haviam desenvolvido um bonde fraternal real, se provocando e conversando por horas. Me peguei sentindo um amor feroz e protetor por ela. Não era mais um símbolo de traição. Era Zoe, irmã do meu filho e, de uma forma estranha, parte da minha família. Uma noite, cerca de 1 ano depois do casamento que não foi, estava sentada na sala da minha nova casa quando a campainha tocou. Era Rodrigo. Não o vira ou falado com ele desde o dia em que fugiu da nossa recepção arruinada. Parecia diminuído, mais velho, mais grisalho. A arrogância confiante havia sumido, substituída por um cansaço profundo. Perguntou se podia entrar. Eu hesitei, então me afastei. Ele me disse que estava em terapia. Disse que estava tentando entender por que havia feito as coisas que fez. Se desculpou. Disse que lamentava pelas mentiras, pela traição, pela dor que havia causado a mim, Gabriel e Zoe. Escutei e soube que ele estava sendo sincero,
Mas um pedido de desculpas não podia apagar 25 anos de engano. Eu te perdoo, Rodrigo, disse, e fiquei surpresa ao descobrir que realmente quis dizer isso. Não por você, mas por mim. Não posso carregar essa raiva mais, é pesada demais. Olhei nos olhos dele. Mas nunca mais vou confiar em você. Nunca podemos voltar atrás. Ele acenou, um brilho de lágrimas nos olhos. Eu sei, sussurrou, e então foi embora. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, me peguei pensando na mulher que eu era 1 ano atrás. Agachada na terra atrás das hortênsias. Ela estava tão quebrada, tão perdida. Queria poder voltar e dizer a ela que tudo ficaria bem, que a dor não era o fim da história. A família que pensei ter era uma mentira. Se despedaçou em 1 milhão de pedaços naquela tarde ensolarada. Mas o que Gabriel, Zoe e eu construímos em seu lugar era menor, mais silencioso e imperfeito, mas era honesto. Não foi construído sobre mentiras confortáveis, mas sobre uma verdade difícil, dolorosa e ultimamente libertadora. Havíamos perdido tudo, mas ao fazer isso, havíamos encontrado algo real. E pela primeira vez em muito, muito tempo, isso parecia suficiente. Obrigada. Obrigada por ouvirem minha história. Se vocês passaram por algo similar, ou se alguma parte disso ressoou com vocês, por favor, sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas histórias importam. E se gostariam de ouvir mais, por favor, considerem dar like neste vídeo e se inscrever no canal. Sejam gentis com vocês mesmos, e nos vemos na próxima!